deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! Para começar, eu queria chamar a atenção para um detalhe interessante. O Cleitinho lembrou, né, que nós teremos uma semana inteira de treinos, né, não haverá jogo de meio de semana. Durante o meio de semana anterior também não jogamos, e muitas vezes a gente veio aqui reclamar o seguinte: pô, mas o Flamengo tem uma semana cheia e piora, uma semana de treinos e piora. Eu quero então que o Flamengo jogue mais no meio de semana, que fica só treinando e volta pior. Aparentemente não é o caso desse time. Aparentemente esse time tem algumas coisas diferentes dos momentos difíceis que nós tivemos no ano passado, em que pese a fragilidade nítida do Maricá, o Flamengo mais uma vez faz a sua parte, torna o jogo difícil para o Maricá. A história do jogo é uma só, é um Maricá tentando sobreviver, é um Maricá torcendo para que o tempo passe rápido, e um Flamengo jogando com muita autoridade. Quem achou que talvez o Flamengo pudesse entrar um pouquinho mais relaxado nesse jogo, né? É o último jogo de uma Taça Guanabara, o Flamengo já classificado. Pelo contrário, o Flamengo foi intenso, o Flamengo jogou como se a classificação dependesse daquilo, o Flamengo levou o jogo muito a sério. Esse placar aí não é por acaso. Esse placar mostra um Flamengo que, até o final do jogo, não relaxou. O Flamengo foi um time intenso, o Flamengo foi um time concentrado naquilo que tinha que fazer, desde o primeiro minuto de jogo até o final. Não se desinteressou, foi fazer o último gol, acho que aos 35, pouco antes de terminar o jogo. O Flamengo começa o primeiro tempo já pressionando, muito bem organizado, Plata marcando muito a saída de bola. Nota triste, o Cebolinha já é mais uma lesão. Novamente, não vou fazer tempestade em copo d'água, mas eu estou aqui contabilizando. Pode ser uma simples lesão de pré-temporada, faz parte, torço para que não seja grave, algo que aconteceu com o Cebola, mas eu vou estar aqui para cobrar da mesma forma que eu fiz nos anos anteriores. Flamengo tira o primeiro 0 do placar com um golaço do Gerson, uma jogada ensaiada de escanteio, uma jogada muito bem ensaiada. O Flamengo foi buscar lá na marca do pênalti rasteiro, um escanteio bem batido pelo Arrascaeta, e aí depois que destrava, né, depois que tira o primeiro 0 do placar, ainda no começo do primeiro tempo, o jogo vai ficando mais fácil, e aí o Flamengo chega a um outro gol no oportunismo ali do Léo Ortiz, mais um escanteio. Falei isso durante a transmissão e repito agora: os escanteios do Flamengo têm sido jogadas muito bem trabalhadas. Um time, para ser campeão, ele tem também que ter uma bola parada forte, e o Flamengo está chegando lá. Mais um jogo, mais um gol derivando do escanteio. Termina o primeiro tempo com o Flamengo jogando o fino da bola. A gente estava falando aqui, o Cleitinho chamou o Léo Ortiz de quebrador de linhas, né? Tanto o Danilo quanto o Léo Ortiz trabalhando o jogo, jogando como se fossem meias. O Maricá ameaçou muito pouco, mas isso não fez com que eles de maneira nenhuma se tornassem coadjuvantes, não. Foram protagonistas do jogo de hoje, porque armaram muito bem o jogo, buscaram o meio de campo, buscaram achar o Gerson, buscaram achar o Arrascaeta. Por muitas vezes o Léo Ortiz achou o Varela, que fez mais uma boa partida aí, mais uma boa notícia para o Flamengo. Eu não sei até quando o Wesley vai ficar no Flamengo, não sei até quando ele não vai receber uma proposta irrecusável, mas o Flamengo tem um jogador que está se mostrando muito útil, que é o Varela, está conseguindo levar, assim como todo time do Flamengo, levar o campeonato a sério, e pode ter certeza que ele está somando pontos para o Brasileiro, para a Libertadores, muito importante para o Varela. Luiz Araújo entrou no lugar do Cebolinha ainda no primeiro tempo, e como eu sempre falo aqui, Luiz Araújo joga bem todo jogo. Assim, se você pegar o meu comentário do Luiz Araújo do jogo de hoje, é o mesmo comentário do Luiz Araújo de vários outros jogos. Ele entra e resolve. Ele chuta gol, ele dá passe para o companheiro chutar para gol. As ações do Luiz Araújo são sempre muito agudas. Então, por isso que toda vez que eu olho esse cara jogando, eu falo assim, pô, é difícil ele não ser titular. Não estou dizendo que ele tem que ganhar posição na marra. Eu sei que a concorrência é altíssima.
Ele tem, inclusive, a concorrência do próprio Gerson, que muitas vezes joga pela ponta direita, hoje jogou como uma dupla de volantes, né, como ao lado do Pulgar. Então, o Flamengo termina o primeiro tempo e no segundo tempo não acontece nada de diferente do que aconteceu no primeiro. O ataque contra a defesa continua, o massacre do Flamengo continua, o Flamengo trabalhando muito bem a bola, as alterações mantêm o nível do time, entra Matheus Gonçalves muito bem, entra o Alan muito bem, quase fez um gol no finalzinho, eu sei que vocês queriam muito que ele tivesse feito esse gol, é um evento raro, né? O Alan definitivamente não é um jogador goleador, e entrou também o Wallace Yan. Quero destacar também o interesse de quem está entrando. Os jogadores estão entrando num jogo já decidido, num jogo em que o Flamengo já é campeão, e entram para disputar a posição e mostrar que eles podem fazer parte do grupo para o Campeonato Brasileiro. No pré-jogo, eu já falava aqui do Wallace Yan, o quanto ele é merecedor de uma chance, o quanto ele está entrando nos jogos e se dedicando e tecnicamente muito bem também. Hoje ele deu uma assistência para o gol do Matheus Gonçalves, que acho que sintetizou muito do que foi o jogo do Flamengo, né? Como o Flamengo jogou solto, como os jogadores estão se procurando. O Flamengo se associa muito bem. Em 2, 3 toques curtos na bola, o Flamengo sai na cara do gol. Já estou falando do último gol do Matheus Gonçalves. O gol do Luiz Araújo é um gol de Luiz Araújo. Assim, ele consegue o drible curto, parte para cima, chuta cruzado, muito bem. Eu acho que apesar de eu estar falando aqui que vários jogadores jogarem muito, muito, muito bem, eu acho que o destaque novamente é o coletivo. O Flamengo é um time que sabe o que tem que fazer, o Flamengo é um time muito consciente, e o Flamengo é um time que, mesmo com as alterações, não perde as características, não perde a ideia de jogo e não perde o foco. Cleitinho, hoje era um jogo fácil para o Flamengo perder o foco. Decidiu o jogo tá fácil. Era um jogo que, se o Flamengo, com 3-0, não quisesse que acontecesse mais nada no jogo, nada aconteceria. Mas o Flamengo não caiu nessa armadilha. O Flamengo jogou sério do começo até o final. Essa postura é muito legal. E os jogadores, eles têm que estar preparados para estar focados por 90 minutos em jogos difíceis, em jogos fáceis. E hoje o Flamengo conseguiu fazer isso, uma goleadaça, sai com moral da Taça Guanabara, sai, obviamente, como franco favorito a ser campeão carioca, e dá o espetáculo que a torcida merece. Acho que a torcida foi para ver isso. A torcida foi para ver futebol bem jogado, e o Flamengo conseguiu isso. E o Flamengo também, e aí já para encerrar e passar para o Cleitinho poder falar um pouco, cada vez mais o Flamengo mostrando que tem 2 times, talvez. Sabe, Cleitinho, quando entra o Alan e ele consegue substituir bem o Pulgar, eu não achei que eu fosse falar isso nunca. O Flamengo ganha mais o volante. Quando o Matheus Gonçalves entra pelo lado direito, quando o Luiz Araújo entra, quando o Wallace Yan entra e substitui, joga até melhor do que o Bruno Henrique jogou, o Flamengo vai deixando muito claro que tem um elenco encorpado. O Varela jogando muito, e esse elenco vai ser exigido, porque o Flamengo tem um ano muito difícil. No meio do ano, enquanto os nossos adversários, ou a maioria deles, vai fazer uma intertemporada, o Flamengo vai jogar um Mundial. E vai jogar um Mundial dificilmente para ser campeão, mas para classificar numa fase de grupos, para tentar chegar, de repente, numas quartas. Então, nesse ano muito difícil, essa característica do elenco, essa versatilidade e essa quantidade de jogadores que estão entrando e resolvendo, vai ser muito bom para o Flamengo, coloca o Flamengo bem na frente. O campeonato carioca está nítido, né? Acho que se existe um time no carioca que está realmente jogando futebol, esse time é o Flamengo, Cleitinho.